Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de estar saudando a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Para mim é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, com essa série de lives que estou realizando aqui através da plataforma do Facebook. Quero mandar um abraço aí todo especial para todos os inscritos do meu canal no YouTube, O Céu é Pra Hoje Oficial. Quero mandar um abraço também para minha esposa que está aqui do meu ladinho, no outro quarto, assistindo também conosco. Quero dar paz do Senhor a todos os irmãos que logo mais estarão entrando, vendo esta live. Hoje estará comigo um amigo de longa data, meu amigo Paulo Eduardo Veiga, ou por que não dizer, reverendo. Eu trabalhava no Seminário Presbiteriano do Sul e ele estudava lá. Ele era seminarista na época, há muitos anos atrás, 9 anos atrás praticamente. Ó, ele já quer participar aqui, ó. Eu vou adicionar ele. Esperar ele aparecer aqui. Ele já mandou até o convite, ele quer participar. Assim que ele aparecer aqui, a gente começa a tratar do assunto aqui que viemos tratar. Hoje o tema é um tema muito sugestivo, um tema muito interessante. Eu tenho certeza que as suas dúvidas serão esclarecidas, porque o homem conhece, hein? Glória a Deus. Não apareceu você aqui ainda, Paulo, mas tenta mandar outro, talvez, espera um pouco, ou tenta mandar outro convite. Apareceu o primeiro convite aqui, mas sumiu, tá bom? Mas tenta mandar outro para mim aí. Os temas que iremos tratar hoje fala sobre púlpito brasileiro, fala sobre pré, pós e mesotribulacionismo, fala sobre dízimo, fala sobre pastorado feminino e também fala sobre o que é a marca da besta. Então, os temas que estaremos tratando aqui temas profundos. Meu amigo Paulinho, me manda outro convite aí. Tá? Me manda outro convite aí. Estou aguardando você aqui na nossa live. Ó, está conosco já o nosso amigo, meu amigo Elinho Ventura, homem de Deus, cristão ali. A gente se conheceu ali onde eu trabalho. Um abração para você e para toda a sua família. Está conosco também uma irmã. Ela não está falando nada, mas se a irmã quiser que eu cite o seu nome aqui na nossa live, escreve alguma coisa aí, da onde você está falando, tá bom? Porque eu estarei mandando um abraço aí para todos vocês. Meu amigo Paulinho, me envia de novo. Me envia de novo aí o convite para você estar entrando ao vivo aqui. Aí apareceu, agora apareceu. Ó, tô adicionando você. Tô adicionando você, tá? Talvez vai aparecer no seu celular duas opções. Esse apareceu, tá adicionando já, Paulinho. Tá adicionando. Aí vai aparecer duas opções, entrar ao vivo com áudio ou entrar ao vivo com áudio e vídeo. Vai lá na segunda opção, que já você está aí conosco. É só aguardar, porque logo logo você vai estar aqui para a gente discorrer esses assuntos maravilhosos. Aleluia, vou esperar o pessoal ir entrando também. Ó, tá dando aqui que você recusou, mas vou tentar de novo. Tô te adicionando. Não manda mais convite, pode ficar tranquilo que eu tô te adicionando. Vê se vai aparecer alguma coisa na tua tela. Aí se aparecer, você não vai no vídeo com áudio não. Na live com áudio não, só na segunda opção. Aê! Ô glória! Aleluia! Agora sim. É um prazer estar aqui com você. Boa noite, você está ouvindo bem? Estou, tá perfeito, perfeito, perfeito. Olha. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Bom aí poder falar com você, amizade aí desde
2012, 2013. Faz tempo, hein? Você sem querer já me ajudou algumas vezes. Ó, e Foi você mais também. naquela na questão daquele livro em especial que você me indicou. Amém. Mas vamos lá. Manda um abraço aí, o meu amigo Paulinho, para todo mundo que está assistindo. Tem algumas pessoas até da minha igreja, meus irmãos, alguns pastores que estão assistindo. Manda um abraço para o pessoal. Amém. Eu quero aqui cumprimentar todos os irmãos que estão conectados aí conosco, com a graça e a paz de Cristo. Agradecer pelo convite aí do Diácono Luciano, amigo aí de mais de 10 anos, ou 10 anos, né, de conhecimento. E obrigado a vocês que estão participando, comentando, estão assistindo. Que seja um momento de edificação para todos nós, que seja tratado com seriedade a palavra de Deus. Às vezes a gente tem diferenças de interpretação, mas nós podemos nos respeitar e nós concordamos com o essencial. Cristo é o único Salvador e é necessário se arrepender e crer no que Ele fez para nos salvar. E a gente sabe que é isso que nos une, o mais importante. E que seja uma bênção para todos nós. Amém, meu querido, amém. É uma honra ter você aqui. Você falando sobre a questão do respeito, logo me veio à mente o seguinte, né? Tem verdades absolutas e tem verdades que dá para ser até questionáveis. E verdade absoluta é que Jesus Cristo morreu para nos salvar, né? Jesus é filho de Deus. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Só que a gente tem à nossa frente uns temas bem complexos. E eu gostaria de começar perguntando para você, meu amigo Paulinho. Para quem não conhece o Paulinho, que eu chamo de Paulinho carinhosamente, Paulo Eduardo Veiga, ele é pastor presbiteriano. É homem de Deus, eu conheço faz um tempo, como ele mesmo falou. E os temas que a gente vai discorrer, eu gostaria de dar a primeira pergunta para ele. Eu gostaria de falar para você, Paulinho, o que é que você está achando da questão do púlpito brasileiro, a questão do coach, a questão do evangelho triunfalista, essa nova forma de pregação, essas palestras e, mais do que isso, o teor dessas ministrações. Como que você está enxergando esse cenário que está diante de nós, a qual muitas das vezes eu consigo compreender que foge um pouco do evangelho pregado por Jesus? Porque quando a gente percebe que Jesus estava ali pregando o evangelho, curando, libertando, salvando, fazendo milagres, maravilhas, o povo estava com ele. Mas quando ele falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, o povo falou, não, mas isso é duro demais, quem pode ouvir? Aí saíram, cada um foi voltando para sua casa. E eu acho interessante que Jesus não para falar, não, volte amanhã que eu vou trazer uma palavra mais light. Não, hoje eu não estou muito legal. Não, Jesus chega para os discípulos e fala assim, vocês também querem ir? Ou seja, a porta da rua é a serventia da casa. Então, como que você está enxergando tudo isso? Na verdade, a pergunta acaba sendo um pouco ampla pelo fato de envolver o púlpito brasileiro, né? E como eu não sigo assim muitos pregadores na internet, e costumo mais assistir pregadores da linha que eu abracei teologicamente, teologia reformada, Reverendo Augusto Nicodemos, Heber Júnior, Hernandes, Felipe Fontes, Emílio Garófalo. Eu não sei muito a respeito de outros pregadores, mas como a gente sempre tem amigos que seguem esses pregadores, e às vezes posta uma frase ou um pedaço lá de uma mensagem de algum pregador coach, eu vejo isso com preocupação, porque essa visão sobre a condição do ser humano, que é ensinada pela nossa cultura, em nossa cultura, pela psicologia moderna, é totalmente contrastante com relação ao que a Bíblia ensina a respeito da natureza corrompida do ser humano, da queda no pecado. Então, esses defensores aí do pensamento positivo, da autoajuda, ensinam que o homem é naturalmente, intrinsecamente bom e que ele pode encontrar dentro dele mesmo os recursos para resolver os seus problemas e ser feliz aqui. Aí está a questão. O homem está no centro, ele vai encontrar nele mesmo todos os recursos para superar suas tristezas, frustrações, seus desafios e ser feliz no aqui e agora. Isso é totalmente contrário ao evangelho. Então, esses pregadores coaching, né, eles partem desse pensamento de que a pessoa tem as condições
para que possa atingir os seus alvos, seus propósitos, seus objetivos, e o coach vai apenas facilitar aí através dos métodos, tanto que eles vendem aí cursos, as técnicas e a disciplina que a pessoa precisa para que deixe fluir de dentro dela mesma aquele potencial para superar qualquer coisa nessa vida e ser feliz nessa trajetória. E isso vai totalmente ao contrário do que é o Evangelho. Porque, primeiro, se a gente esperar em Jesus só nessa vida, Paulo ensina que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E a presunção de dizer que o homem é capaz de fazer alguma coisa sem o auxílio da graça e da misericórdia de Deus é uma coisa lamentável, mas muito comum aí em nossos dias. E a gente tem que estar alerta sobre esse tipo de pregação, né? A gente precisa voltar ao verdadeiro evangelho, porque o quadro que a Bíblia vai pintar é que o homem está em inimizade contra Deus, que a sua natureza é totalmente corrompida, que ele vive em fraqueza e insuficiência espiritual, e dessa forma ele está debaixo da culpa e debaixo da ira de Deus e sujeito à condenação. E isso me fez lembrar num livro que eu li, chamado O que Fizeram do Evangelho, de David Nicholas. Deixo aqui até a indicação de leitura. O que Fizeram do Evangelho, David Nicholas. Ali foi contratada, né, um negócio de pesquisa, né, a Lifeway Research de Nashville, Estados Unidos, para avaliar 450 sermões feitos em igrejas por todos os Estados Unidos, igrejas grandes, igrejas pequenas e tudo mais. E a avaliação era para saber se os pastores sabiam anunciar o evangelho de forma completa, se eles estavam de fato pregando o evangelho. E o resultado é assustador, porque 86% dos pastores mencionou pelo menos um dos pontos das más notícias sobre a realidade humana e alguma coisa sobre as boas notícias do que Jesus fez, mas apenas 6% explicaram e aplicaram todos os pontos do evangelho. Então, isso vai significar que 94% dos pastores estavam apresentando uma figura incompleta da obra de Deus a nosso favor através de Jesus. E acredito que se fizer uma pesquisa como essa no Brasil, sem dúvida, o resultado não vai ser muito diferente, não. Estão pregando outro evangelho, ou diluindo o evangelho, pregando autoajuda, confissão positiva, batalha espiritual numa visão distorcida. Então, precisamos voltar ao evangelho. Fica aí a dica, o que fizeram do evangelho. Eu vejo com preocupação o púlpito brasileiro. É interessante o que você falou, porque quando você fala sobre a fala do apóstolo Paulo, né, sobre se esperarmos Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, você abriu um leque interessante. A questão das palestras motivacionais, a questão do coaching, a questão até mesmo de pregações que aparentemente são voltadas para Cristo, na verdade, estão voltadas para finanças, estão voltadas para prazeres, estão voltadas para coisas que acabam aqui nesta terra. Eu sempre falo, Paulinho, o seguinte, o grande problema do nômade, o grande problema do peregrino, é que ele começa a se acostumar com a estadia, com o lugar onde ele está. Então, o peregrino, ele é um andarilho. Só que quando ele começa a gostar da pousada onde ele parou, do lugar onde ele está visitando, ele começa a esquecer o ponto aonde ele precisa chegar. Então, basicamente, é isso que está acontecendo com o evangelicalismo brasileiro. Estão mudando a verdade em mentira. Eu acredito que estão até maquiando aquilo que não poderia ser escondido. Estão escondendo o verdadeiro evangelho. E quando eu falo sobre a questão de esconder o verdadeiro evangelho, eu não coloco a culpa apenas na liderança. Porque eu sempre falo que as pessoas que estão dentro de uma igreja onde não se prega Jesus e essas pessoas se sentem confortáveis, o alvo dessas pessoas não é Cristo. Porque sabemos o seguinte, que o próprio Senhor falou que aqui na terra não é o nosso lugar de descanso. É claro que Deus dá riqueza. Eu sempre falo, né, a questão do dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todo mal. As coisas que tem na terra não é do mal. Porque Deus nos deu para que pudéssemos usar. Agora, o grande problema é quando
o dinheiro, ele sobe para o coração. Do bolso, ele passa para o coração. E dinheiro não pode ficar em coração. Coisas da terra não podem subir para o coração. Então, quando a verdade de Deus é mudada em mentira, nós temos o que está acontecendo aí. Não somente no Brasil. Eu falei sobre a questão do púlpito brasileiro, mas o alvo é muito mais abrangente. Isso aí está mundial. As pessoas hoje em dia nem acreditam mais que Jesus vai voltar. O próprio Senhor diz, né? Quando o Filho do Homem vier, será que existiria ainda fé na terra? E a fé que Cristo está falando ali é a fé salvífica. É a fé na questão espiritual. Não é a fé para curar, não é a fé para ajudar, não, é fé salvífica, é fé no Redentor, no Cristo ressurreto. E já entrando nesse tema, eu gostaria de perguntar para você a questão de algumas linhas de interpretações que nós temos. Eu tenho certeza que nós divergimos nesse ponto, mas nós somos irmãos. Somos irmãos. Mas, assim, como os meus convidados têm total apoio, têm total liberdade para expor aqui a sua visão, eu gostaria de saber se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou você defende o meso-tribulacionismo. Bom, vamos lá. Durante muito... E por quê? Claro, durante muito tempo eu fui pré-tribulacionista, né? Eu acreditava como a grande parte dos evangélicos nesse país. Até porque eu não conhecia as outras linhas de interpretação. Então, qual é a visão pré-milenista, até para, de repente, clarear algumas pessoas que não estão familiarizadas com esse termo? A questão é, quantas vezes Jesus vai retornar? E muitos irmãos entendem que ele não virá somente uma vez, né? A segunda vinda de Cristo vai ter duas meias vindas, né? E boa parte dos cristãos acredita na questão do arrebatamento secreto da igreja, que se dará antes da grande tribulação. Então, Jesus tira a igreja da terra para ela não enfrentar a grande tribulação. Passam-se 7 anos no céu, né? Esses crentes vão passar uma temporada no céu. Então, de acordo com essa visão, Jesus pode vir a qualquer momento, mas de uma forma secreta, e ele pode aparecer no céu, sobre as nuvens. Ele vai ficar paradinho lá em cima esperando a igreja, não vai tocar o chão desse mundo, mas somente para esse grupo especial. A ideia é que o grupo de crentes fiéis, que está vivendo ali com compromisso, consagrado e tudo mais, vai ser arrebatado, vai subir até as nuvens e encontrar com Cristo. Mas existe um grupo dos nominais, que são aqueles crentes meia boca, que só frequentam a igreja, mas não tem aquela firmeza. Os nominais são aí deixados para trás, né? Como diz o filme lá. Então essa é a linha de interpretação. Depois dos 7 anos, logicamente, Jesus retorna com a sua igreja e inaugura o milênio. Então, é mais ou menos essa base, eu não tenho como também esboçar tudo aqui, porque acredito que muitos já saibam, já conheçam bem a linha. E a questão é essa, eu não concordo mais com essa interpretação. Por quê? Porque eu acredito que ela é fundamentada com alguns textos isolados. Pega uma parte em Daniel, outra parte em Mateus, outra parte em Apocalipse, e aí surge ali a questão de 7 anos interpretando a simbologia e tudo mais. Mas como que eu entendo? Eu me considero amilenista, ou seja, nós já estamos vivendo nesse milênio. O milênio não é literal 1000 anos aqui nessa terra, mas é um reinado de Cristo, é um tempo em que, da primeira vinda de Cristo, na sua encarnação, até quase antes da sua segunda vinda. E quem está reinando nesse milênio com Cristo são as almas daqueles que já estão no céu. Então, como será a segunda vinda de Cristo? Primeiramente, vai ser em pessoa, porque o próprio Senhor descerá do céu. Ele não vai mandar alguém à frente para avisar nada. Vai ser visível, porque da mesma maneira que Cristo veio e foi visível, ele também vai se manifestar. Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o crucificaram. Vai ser algo repentino e inesperado. É por isso que diz que o Senhor virá como ladrão. Quando as pessoas disserem que há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E Jesus vai vir, e ele fala que virá como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então ninguém vai prever. Muitos vão ser assim pegos de surpresa, mas todos verão ao mesmo tempo. Todas as nações se lamentarão
vendo o Senhor descer com poder e glória. E ele vai vir também em glória e triunfo, porque ele não vai vir mais como um carpinteiro, como um homem de dores, humilhado para ser crucificado novamente. Mas ele desce como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, triunfando sobre todas as forças do mal. Então, para mim, a vinda de Cristo é única, é de uma vez só, ele vem para consumar a história e vai ser universal, visível para todos ao mesmo tempo. Então, não há, assim, nada secreto nessa história. É que vai pegar de surpresa muita gente. Qual que é o resumo, então, da minha visão? Eu acredito que a igreja passa, sim, pela grande tribulação, até porque Cristo vai dizer que, se não fosse por causa dos escolhidos, do seu povo, esses dias não seriam abreviados. Mas, por causa dos escolhidos, ele vai abreviar. Então, Cristo volta num mundo que ainda é hostil ao seu evangelho, ao seu domínio, ressuscita os corpos dos santos, né? Eles são ressuscitados primeiro, e aqueles que ficarem vivos terão seus corpos transformados, traslada esse povo para encontrar com ele nas nuvens, e essas pessoas vão permanecer com ele lá nas nuvens. Ali ele monta o seu tribunal e destrói o anticristo e seus seguidores rebeldes, numa catástrofe de fogo que consome todo mundo. Vai ali julgar, né, vivos e mortos. E aqueles que tiverem sido justificados serão absolvidos publicamente, aclamados como seu povo, vinde bendito de meu Pai, né? E já os ímpios, os rebeldes e os falsos crentes serão destinados para a condenação no lago de fogo, justamente por conta dos seus pecados. Jesus, então, cria novos céus e nova terra, restaura aí todas as coisas, remove os efeitos da maldição do pecado sobre toda a criação, e a igreja passa a reinar com Cristo após esse momento. Então, eu acredito que a gente já está nesse milênio, ou seja, o milênio se passa no céu, não são 1000 anos literais. Quem está reinando são as almas daqueles que foram salvos, e esse período é entre a encarnação de Cristo e quase perto da sua segunda vinda. E qual é a concepção? Ligando isso a Apocalipse, Apocalipse 20, fala que Satanás foi acorrentado, foi preso. E isso se deu exatamente no momento em que Cristo veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. Quando ele sobe aos céus, em Apocalipse 12, deixa claro que é nesse momento que Satanás é expulso de lá. Ele não tem mais autoridade para acusar o povo de Deus. A cadeira de acusador ficou vazia lá. Até esse momento ele tinha acesso ao céu. E ali, quando Jesus sobe aos céus, Miguel, junto com os demais anjos, expulsam Satanás. Ele cai na terra e ele tem pouco tempo, então ele tem bastante fúria sobre aqueles que habitam na terra. Mas lá diz, festejai aos céus, porque é expulso o acusador dos nossos irmãos. Mas ai de vocês que habitam na terra, porque o diabo desceu sobre vós com ira, sabendo que tem pouco tempo. Mas então, em que sentido que ele está amarrado? Primeiro, ele não está no inferno, porque ele está nessa terra agindo muito visivelmente. Porém, o texto de Apocalipse 20 diz que ele foi preso, amarrado, para não mais enganar as nações. Por quê? Até o momento, antes de Cristo vir o Evangelho se tornar claro, e os tesouros escondidos do Evangelho que se revelaram em Cristo, o mistério que estava oculto de séculos e gerações, foi manifesto em Cristo Jesus, esperança da glória, agora ficou claro. E Jesus conquistou o direito de salvar pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação. Quando ele pisa na cabeça de Satanás por ocasião da sua crucificação, ele limita o poder de Satanás, ele já não pode mais enganar as nações, ele abre portas para a pregação do evangelho em todo o mundo, e agora, quando a igreja avança com o evangelho, Satanás tem que recuar e ceder terreno, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Porém, ele está amarrado nesse sentido de ter seu poder limitado até bem próximo à vinda de Jesus. Quando Jesus estiver próximo de voltar, ele vai ser solto por mais um pouquinho de tempo, vai enganar ainda as nações, vai ajuntar os ímpios e as forças do mal contra a igreja e para pelejar contra Cristo. Aí vai ser justamente nesse período aí da grande tribulação, onde muitos terão que perder a cabeça por amor a Cristo. Os mártires, né, como dizem Apocalipse 6, Apocalipse 13, se não me engano, terão que perder a sua cabeça por Jesus. Mas aí quando parecer que a igreja está destruída, que a igreja já está assim, massacrada, que acabou a igreja como instituição,
aí religiosa, o Senhor Jesus volta triunfante e ele não luta mais nada. A cena lá parece que vai ter uma grande batalha, mas não acontece uma batalha, depois é só corpos espalhados, o sangue jorrando para tudo que é lado e Cristo triunfando vitorioso, porque ele venceu, foi na primeira vinda, ele só vem para consumar a sua vitória. E aí eu não consigo entender assim um milênio terreno, como o pré-milenismo vai defender, pelo seguinte fato: se Cristo voltasse com pessoas com corpo glorificado, para misturar com gente aqui na Terra que não teve corpo glorificado, e depois de tudo que ele sofreu e venceu, já está entronizado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ainda ter que enfrentar nesse milênio oposição de forças do mal, não faz sentido pela história da redenção. Então, assim, eu não sei se eu consegui clarear a visão que eu tenho, mas a grande questão para mim é essa. Tanto que na parábola das 10 virgens, Jesus fala ali a respeito de 5 prudentes, 5 nécias, todas estão no mesmo local, no mesmo momento, e Jesus volta, né? O noivo volta, não fala que vem 2, 3 vezes, vem de uma vez só. Quando o noivo chega, fecha-se a porta, e aí que a gente tem, né? Eu não concordo com o pré-milenismo porque eu não acredito em segunda chance. Se Jesus leva a igreja para o céu, se o Espírito Santo é retirado junto com a igreja, quem é que vai dar força e graça para esses nominais vencerem a perseguição? E dar uma segunda chance, vai ser segunda chance com base em quê? No esforço, na pessoa morrer por Jesus, então ela seria salva pelas obras. Então essas coisas que eu sempre ouvi, eram definições que os pregadores faziam, os pastores que me pastorearam faziam, quando eu não era ainda presbiteriano. Depois isso não me fez sentido, sabe? Biblicamente falando. E para a gente que é milenista ou pós-tribulacionista também, para que Jesus volte tem que acontecer uma apostasia generalizada da fé verdadeira. E esses coaching estão fazendo exatamente isso, levando muita gente para o falso caminho, para o falso evangelho, até que o anticristo vai aparecer e vai começar a grande tribulação. Quando começar a perseguir a igreja, esses crentes nominais, essas pessoas que estão atrás apenas de bênçãos, que não conhecem a verdadeira salvação, vão todos se afastar, porque não tem firmeza na fé. E esse momento vai ser, então, a última rebelião contra Cristo, mas quando ele vier, os ímpios, né, que foram mortos, que já estiverem mortos, também serão ressuscitados para julgamento, e aí, na minha concepção aí, bíblica, interpretação, vai ter essa ressurreição geral para que o Senhor venha julgar, né? E assim vai ser a última hora, o último momento. A gente já está vivendo essa última hora, no caso, e só aguardamos o retorno de Cristo por fechamento num evento único e final. Essa é a minha visão. Eu falei que o homem tem uma boa dialética. Então, como eu sempre trago o pessoal aqui para dar a visão, quero aqui até falar para os meus amados irmãos. Esta é a visão do pastor Paulo, juntamente com a igreja presbiteriana, alguns batistanos e outras linhas também. Tem até na nossa igreja, até na Assembleia de Deus agora, o Paulinho, tem também essa divisão. As pessoas olham para a Assembleia de Deus e acham que não, acham que todo assembleiano pensa, mas não, tem o pessoal tá indo também, tem alguns que estão indo também. Eu estudei alguns livros, mas assim, eu continuei com a mesma visão. É como a gente falou no início, né? Que tem as teorias, cada um tem uma linha de interpretação. E se você está na presbiteriana, é porque você gosta dessa linha, você se como é que posso falar? Você se afeiçoa a isso. Mas, já que você expôs a sua opinião e a sua tese concernente à volta de Cristo, eu gostaria também já de dar continuidade falando sobre o que é a marca da besta. O que é que você acha que seja a marca da besta? Ok. Você só me propôs perguntas fáceis, né? Eu até brinquei com você quando você me chamou, né? Que eu falei, dura coisa pediste, né? São assuntos assim bem densos, né? Eu acho assim, daria para fazer uma live com cada assunto desse, né? Talvez. E só para assim fechar o assunto de milênio, de pós-tribulacionista, eu me tornei milenista antes de ser da Igreja Presbiteriana. E curiosamente, há irmãos, pastores presbiterianos que são pré-milenistas, né? Então não é
o geral, mas a boa parte é realmente amilenista. E eu me tornei por leitura antes mesmo de ser da Igreja Presbiteriana. Mas eu sei que acho que todas as linhas de interpretação, pré-tribulacionista, pós-milenista, amilenista, todas elas têm pontos fortes e fracos, e dá para você pegar pelo pé numa coisa e outra. Ninguém pode ser conclusivo em tudo, né? E, na verdade, a gente só vai saber quando acontecer mesmo a segunda vinda de Cristo, né? Eu sempre falo, Paulinho, que independente se é antes, se é durante ou depois, o importante é que Jesus vem. Exato. E você está com a vida santificada, né? Para recebê-lo, não é isso? Com certeza. Então, vamos lá. Sobre a questão da marca da besta, né? Isso se encontra lá em Apocalipse 13, e fala do número 666, que é o número de um homem, e fala sobre receber aí o sinal, né? Na mão ou na fronte. E o entendimento, cara, é que a besta já estava em ação desde a época de João, né? Ou seja, sempre há anticristos, pessoas que se levantam contra o verdadeiro evangelho, que negam a Jesus, que perseguem a igreja. Então, o espírito do anticristo, né, da besta, já estava em ação na época de João. Os crentes lá que receberam essa carta, né, esse livro de Apocalipse, enfrentavam muitos desafios para poder viver a sua fé, né? Porque se eles não participassem de culto ao imperador, não participassem daquelas agremiações comerciais que tinha muita bebida, prostituição, idolatria, eles não podiam, às vezes, ter os seus lucros, vender os seus produtos. Era uma forma de perseguição à igreja naquela época. E alguns achavam normal. E Jesus vai confrontar ali nas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, alguma coisa nesse sentido, de tolerar o mal, de tolerar certas coisas. Então, na minha concepção, nos meus estudos aí, eu percebo que a besta já estava em ação na época de João, quando ele escreve. Ali você vai ver em Apocalipse 13, 2 bestas, representando o governo mundial opressivo ao povo de Deus, e você percebe que a primeira besta usa a tática de oprimir, né? E a segunda, a tática do engano. A segunda besta seduzirá o mundo inteiro para adorar a primeira besta. Mas vamos então aí à sua pergunta, a questão dessa marca da besta. Temos aí o enigmático número 666. Mas você percebe que não é um número separado, tipo 666, 666, mas um número composto, uma soma que dá 666. E a gente sabe que há muitas teorias a respeito dessa marca, a respeito desse número. Muitos vão associar algum tipo de parafernália ou tecnologia, como chip, cartão, código de barras, biometria, Pix agora, né? Será que é o Pix e tudo mais? E vídeos e mais vídeos surgiram na internet dizendo que já tem o chip pronto, se que é injetado no corpo da pessoa só cabe na mão direita ou na testa, se remover esse chip, né, por meio de uma cirurgia, solta um líquido e mata a pessoa, infecta o corpo da pessoa inteira e só cabe ali na mão direita ou na testa. E diz então que esse chip, né, já está aí correndo, já está sendo feito, vai ser produzido, de repente, por uma grande multinacional. Agora, muita gente se arrepia só de pensar nisso e que isso pode acontecer. Agora, isso pode acontecer de você ter que colocar todos os seus documentos num chip e colocar na sua mão, na sua testa, implantado. Pode acontecer isso e não significar nada. Por que eu digo? Porque a marca ali, na minha concepção, no que eu tenho estudado, é uma marca de adoração ao diabo. E Russell Shedd diz que a marca da besta é símbolo de você pertencer à besta ou aceitar a sua autoridade. Então, testa e mão seriam no seguinte sentido. Na testa fala dos pensamentos, fala aí de ser dominado pela ideologia e seguir ali o espírito que atua nos filhos da desobediência. E já a mão fala das ações que estão submetidas ao poderio do mal. Então, quem recebe a marca da besta é um adorador das trevas,
um adorador de Satanás, seguindo o padrão desse mundo e de Satanás. Quando você lê Apocalipse, você percebe que os salvos também têm uma marca ou um sinal, a marca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como eles vivem? Eles servem a Deus em santidade, justiça e na verdadeira fé. Então, receber a marca da besta significa não servir a Deus em santidade, justiça e verdadeira fé, mas viver no padrão do mundo, dos subornos, da falta de santidade, da corrupção e o padrão que era o grande teste para as igrejas da Ásia nos dias do Império Romano. Então, eu digo que essa carta tinha relevância para eles lá e nos atingem hoje. O Apocalipse não fala somente de coisas que acontecerão no futuro. Quando João recebe a revelação, algumas coisas já tinham acontecido, estavam acontecendo e iriam acontecer. Então, a fronte, a testa, simboliza a mente, a vida em termos de pensamento ou da filosofia da pessoa. E a mão direita refere-se aí às suas obras, ação, comércio, indústria e todas as ações que vão contra a própria palavra e a Igreja de Cristo. Pode falar. Ô Paulinho, você falou sobre a questão de marca estar ligada à adoração, mas o versículo 17 de Apocalipse 13 fala assim, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, Eu vou se não tiver o número da besta ou o número do seu nome. Então, como que você consegue encaixar isso nessa fala sua? Sim, eu vou chegar aí, já tô aqui na minha pauta, vou chegar para tentar fechar o meu raciocínio. Então, assim, na minha concepção, para você receber a marca da besta na fronte ou na mão direita, significa que a pessoa pertence à companhia daqueles que não servem a Cristo, mas que perseguem a igreja, e nisso, que é eminentemente naquilo que a pessoa pensa, diz, escreve, faz, o espírito anticristão vai se tornar evidente na vida dessa pessoa. Então, muita gente espera hoje um tipo de mecanismo, um chip, alguma coisa do tipo, para representar a marca da besta. E essas pessoas iludem-se pensando que ainda não estão sendo ameaçadas por essa marca. Eu já acredito que a marca da besta está mais ligada, de fato, a uma ideologia, porque você percebe hoje tantas ideologias no nosso país e pessoas indo ao extremo para defender o político A, o político B, para defender aquele grupo que está se sentindo injustiçado, que luta pelos seus direitos, e se você disser que não concorda, você é taxado de fóbico ali e tudo mais. Então, o mundo está cercado por ideologias. E você percebe cantores, né, evangélicos indo cantar em igrejas. A gente sabe que Deus não está aprovando esse tipo de igreja que defende essa pauta aí. E a pessoa está negociando o evangelho, está distorcendo. Aí Bruna Carla vai lá e confronta, está sendo massacrada. Então, para mim, essas pessoas estão se vendendo a ideologia da besta, a marca da besta, estão se preparando para perseguir a igreja. E essa pauta gay, por exemplo, é o que mais vai desencadear a perseguição contra a fé cristã, a família, aos princípios judaico-cristãos. Isso já está acontecendo de uma forma muito grande, né? Então, a besta em Apocalipse surge, né, para perseguir a igreja, vai usar de toda forma de poder secular para tentar destruir os crentes. Onde, quando a besta aparece, e vai poder se encontrar essa marca. Então, onde está a ação dela, está a marca dela, elas não podem andar separadas, né? Então, eu disse que a besta já está em ação desde a época do apóstolo João. E na minha cabeça, né, na minha interpretação, no que eu estudei, tanto a marca da besta quanto a marca de Deus, o sinal de Deus na vida do povo dele, são coisas simbólicas, né? Para mim, assim, a marca é entendida, bem entendida, em termos de lealdade. Seja você ser leal a Deus e aos princípios da palavra, ou você ser leal ao diabo. E aí, um professor que você conheceu lá no seminário, doutor João Leonel, você deve lembrar, no comentário dele sobre Apocalipse, ele fala assim, na verdade, carrega a marca da besta aquele que se sente fascinado pelo estilo de vida de uma sociedade materialista e sensual, aquele que idolatra uma ideologia, qualquer que seja, aquele que se coloca como centro de sua própria vida, desprezando os demais seres humanos à sua volta. Aquele que se deixa guiar cegamente por políticos e governos, sejam totalitários ou pseudo-democráticos. Todas essas opções existenciais e, na realidade, de fé,
quando se tornam senhoras de nossa vida, nos marcam com o sinal daquele que está por trás delas, né? O diabo. Aí você falou sobre comprar e vender. Aqueles que não recebem a marca, ou seja, não adoram a besta, não se rendem à sua ideologia, ah, essas pessoas vão sofrer restrições. Se adorar, se render, se igualar, se juntar ao sistema, abraçar a ideologia e cantar nesse tipo de igreja, ele não vai ser perseguido, vai ser assim tranquilo, como era para alguns crentes ali do Império. Se eles participassem do culto ao imperador e dessas agremiações comerciais, estava tudo em paz. Eles poderiam comprar, vender, transitar, mas se eles se posicionassem ao lado de Jesus, e não participassem dessas coisas, dissessem que isso estava errado à luz da palavra de Deus, aí eles tinham essa restrição, perdia ali o espaço na agremiação comercial, perdia espaço na sociedade, eram perseguidos. Então é nesse sentido que está falando de comprar e vender. Então, meu amigo Paulo, essa fala sua tem muita coerência. Tem muita coerência. Está acontecendo em nossos dias algo que eu acredito que seja uma simulação, é um teste. No caso, saiu uma ordem, todo mundo tem que usar máscara, todo mundo usando máscara. Todo mundo tem que tomar a questão da picadinha. Todo mundo tomando a questão da picadinha. E em alguns lugares do mundo, se eu não me engano, no Japão, não me lembro muito bem o país, algumas pessoas perderam até o auxílio por causa de Jesus, sabe? Por causa do Evangelho. Então as pessoas estão sendo perseguidas, e isso já faz muitos anos, mas parece que agora tá tudo fechadinho, tá tudo diante de nós, está tudo muito claro. Então, eu começo a acreditar que, como eles estão falando, que estamos saindo da era de peixes, que é a era do cristianismo, e estamos entrando na era de aquário, que é a era da chegada do anticristo, eu estou percebendo que o quebra-cabeça está todo montado. Então, isso que você está falando tem muita coerência, Paulinho. Você quer terminar? Quer concluir? Sim, claro. Então, assim, está ligado mais à lealdade, à fidelidade a uma ideologia, a um pensamento, a você ser influenciado por aquilo. E você percebe, por exemplo, não defendendo nenhum lado político, mas muita gente associa, por exemplo, a figura do presidente atual aos evangélicos. E dizem que nós somos gado, que nós somos misóginos, homofóbicos, isso, genocidas. Estão querendo perseguir a igreja por causa de ideologia política. Você não pode ter o direito em votar em quem quiser. Entende? Então, assim, comprar e vender, como você me perguntou, são que aqueles que não recebem a marca da besta e que não adoram o seu nome vão sofrer restrições em seus negócios, são impedidos e oprimidos. Então, não é permitido comprar e vender enquanto permanecerem leais aos seus princípios. À medida que a gente vai se aproximando do fim, essa oposição vai aumentando cada vez mais. Para os cristãos lá do primeiro século, para quem João escreve, né, esse livro, significava, então, ir às praças públicas e adorar o imperador. Se eles não fossem, eles perdiam o emprego, perdiam o direito de negociar, comprar e vender, estavam fora da sociedade se não aceitasse o padrão maligno dessa sociedade. E a gente está vendo o ciclo se fechar e o mundo está sendo preparado para uma grande perseguição contra a igreja. E assim você percebe que, como o Apocalipse tem muita simbologia, justo a marca ser uma coisa física, ser uma coisa literal, pode não fazer sentido, né? Realmente, isso que você falou tem muita coerência. A gente precisa colocar nossas barbas de molho, porque as pessoas estão pensando que isso é para o futuro e automaticamente isso está se descortinando diante dos nossos olhos. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para minha irmã Ana Maria, que está dando uma boa noite aqui aos meus amados irmãos. Um forte abraço, meu querido irmão Luciano. Um abração, mano. Amo você. Meu amigo Wellington também está conosco. Está conosco também a Rosa Neuza. Minha sogra. Milton, né? Milton Hilbert, meu pastor. Hilbert, o Wilson Castro, Inácio do Rio Branco, Wendel Barbosa, Gelsinel, Elinho,
e minha esposa Natália. Então tem bastante gente aqui com a gente. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Vamos agora partir para um assunto um pouco mais tranquilo. A gente já passou aquele período um pouco nebuloso. Vamos passar agora. Vamos falar acerca do pastorado feminino. Talvez é mais tranquilo, porque também é pedreira. Vamos falar sobre a questão do pastorado feminino. Você acha que o pastorado feminino encontra amparo na Bíblia ou não? Me fala a tua resposta aí. E por que você defende a tua linha? Bom, primeiramente eu quero deixar claro que eu sou a favor do ministério feminino. Entenda bem, ministério feminino, mas não do ministério feminino ordenado. Então eu acredito aí que as irmãs, as mulheres, têm um papel essencial na igreja. Você vê no Antigo Testamento a profetisa Hulda, a profetisa e juíza também, Débora. Quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que várias mulheres serviram a Jesus, sendo fiéis, com os seus bens, seguindo. Foram elas que as primeiras a saberem da ressurreição e anunciarem que Cristo tinha ressuscitado. Estavam com ele ali todo o seu ministério. Então veja que Paulo, quando vai escrever as suas cartas, no final ele agradece a pessoas, a várias pessoas. E você sempre vai encontrar mulheres sendo ali mencionadas por Paulo ao final de suas cartas. Quando você chega na carta aos Romanos, ele vai falar pelo menos de 8 mulheres, cooperadoras, servas, missionárias, mulheres que abriram suas casas para plantar igrejas, e ele vai falar de Febe, que ele diz que é a protetora dele. Depois ele cita Priscila e Áquila, e essa é a ordem. Ele fala sempre que aparece na Bíblia Priscila e Áquila. Então, era um casal, né? Nunca é Áquila e Priscila. E talvez ela apareça sempre primeiro, porque ela era mais dedicada, ela se destacava aí no serviço a Deus. Então a gente percebe que o ministério feminino é importante. Eu não concordo com o ministério feminino ordenado, com o pastorado feminino. Mas Jesus honrou as mulheres, deu lugar para elas que elas não tinham na sua época, falou com a mulher samaritana, e a gente percebe, judeu não falava com samaritano, muito menos com samaritana, falar com mulher na beira da rua. Jesus, um judeu, um rabino, fala com uma mulher samaritana. Você percebe que Jesus deixa a mulher lavar os seus pés naquele jantar. Era uma mulher prostituta, era uma mulher toda errada, e qualquer mestre de Israel, fariseu, ia pular na hora e falar, sai fora, sai de perto. Mas Jesus, então, deixa ela lavar os seus pés e valoriza o que ela fez, dizendo que o evangelho, sempre que fosse pregado, ia ser mencionada a atitude dela. Então, Jesus valorizou as mulheres, o ministério delas sempre foi muito importante. Então, eu sou a favor do ministério feminino, que as mulheres são extremamente importantes no reino de Deus e para a organização das igrejas e organização das nossas famílias. Todavia, mesmo que Hulda e Débora foram mulheres da mais alta importância no Antigo Testamento, você não vai encontrar no Antigo Testamento, na lei de Deus, que a mulher poderia ser, por exemplo, sacerdotisa, né? Ela podia até exercer uma função civil, porque ser juíza era uma função civil, e Débora, né, era uma juíza, Hulda era uma profetisa. Mas os profetas não eram um ofício. O ofício era rei e era sacerdote, que eles eram ungidos. Os profetas eram homens e até mulheres que Deus levantava para entregar uma mensagem, para exortar a igreja. Mas o ofício era aquela pessoa que era separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, seja como rei, seja como sacerdote. Então isso era um cargo para o homem. Ele era o sacerdote, não tinha sacerdotisa em Israel. Aí quando você chega no Novo Testamento, mesmo que pese aí todo o apoio e valor que Jesus deu às mulheres, quando ele vai escolher aqueles que vão caminhar com ele, ele escolhe 12 homens para serem apóstolos. Ele poderia ter escolhido mulheres também para serem apostolisas, apóstolas, apostilas, cadernetas, né? Não sei que título que daria. Mas ele tinha gente qualificada, ele tinha 2 mulheres chamadas Maria, que eram dedicadas. Tinha Maria Madalena, que foi transformada, impactada pelo seu próprio evangelho, e ele expulsou o demônio delas. Tinha a mãe dele, né? A Maria, que deu luz a ele. Ele podia ter colocado uma apóstola, 2, 3 apóstolas, mas ele escolhe 12 homens.
Aí, quando Judas, né, morre, se enforca, abre uma vaga nesse colégio apostólico. E os apóstolos se reúnem para escolher um substituto de Judas. Em Atos 1, você vai ler que tinha naquela comunidade algumas mulheres ali buscando o Pentecostes, o avivamento, o derramado do Espírito Santo, inclusive a própria mãe de Jesus. Ela seria, assim, ideal para esse corpo apostólico. Ela conheceu Jesus, ela deu à luz a Jesus, ela viu o ministério de Jesus, ela viu Jesus ressuscitado, ela tinha todas essas qualificações. Porém, eles escolhem 2 homens para concorrer ali e a sorte cai sobre Matias. Aí quando você vai também para o livro de Atos, quando as viúvas estavam sendo negligenciadas, um problema ali grave, os apóstolos dizem, escolham 7 homens de boa reputação, né, para serem diáconos e cuidarem desse assunto. Mas se você olhar pela lógica humana, quem era melhor para cuidar de viúvas do que mulheres? Poderia dizer, escolham 7 mulheres para cuidar dessas viúvas, mas eles dizem, escolham 7 homens. Aí quando Paulo vai para a sua carta a Timóteo, a primeira Timóteo 3, ele vai falar das qualificações do pastor e do presbítero. E ele diz que ele tem que ser marido de uma só mulher e que ele tem que governar bem a sua própria casa. Não diz aí mulher de um só marido, né? Não tem essa referência. Então você percebe aí que na Bíblia o cargo de liderança na família e de liderança na igreja é reservado para o homem cristão qualificado, chamado para isso, né? Então, a mulher é importante, sem ela não dá para fazer, sem ela aí a igreja padece, a família não tem como assim se estruturar, mas Deus deu diferentes funções, né? Pela ordem da criação, Deus cria primeiro o homem é o cabeça, o homem é o sacerdote do lar, o homem governa a família e a mulher é sua auxiliadora. Não é que ela seja inferior, eles são iguais diante de Deus, mas os seus papéis são diferentes. Não pode a mulher fazer o papel de homem e o homem fazer o papel de mulher. Você percebe assim que Deus deu ao homem a masculinidade, a tomada de decisões, e a mulher é mais frágil. É isso que a Bíblia diz. Você imagina um homem tendo uma criança e tendo que cuidar de um bebê frágil, com a nossa brutalidade. Não daria certo. Então, assim, Deus já fez as estruturas conforme o papel que iria desempenhar, e esses papéis são aí complementares, né? Então, as mulheres, muitas vezes, são até mais capazes e melhor formadas que a gente. Estudam muito, há doutoras, há teólogas, há mulheres que pregam muito bem, melhor que muitos homens, que são zelosas na visitação, só que não é a função atribuída a elas pastorear a igreja. A liderança da igreja é um papel para o homem cristão qualificado. Não há como a gente justificar aí o pastorado feminino biblicamente. Pela Bíblia você não vai ver nenhuma pastora. Não tem uma proibição, por exemplo, né? Qual é o versículo que diz que não pode? Não tem um versículo que diz que não pode, mas também não tem nenhum versículo que diz que pode. Quando você lê 1 Timóteo 2, de 11 a 15, Paulo diz assim, não permito que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não é que a mulher não pudesse ensinar nada, elas ensinavam seus filhos. Elas são ali orientadas na carta de Tito às mulheres mais velhas ensinar as mais novas, né? Só que ela não pode exercer a autoridade, ensinar como tendo autoridade sobre o homem, sobre o rebanho. Então, essa passagem de 1 Timóteo 2, de 11 a 15, logo depois é seguida pelas qualificações dos presbíteros, dos diáconos e dos pastores. Então, a liderança estabelecida por Deus sobre a igreja é masculina e Paulo vai se remeter ao Éden. Não é uma questão cultural dizer assim, na época de Paulo era machismo, na época de Paulo a mulher não era valorizada. Não, ele fala, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele usa o argumento da criação, da ordem da criação. Então, não era uma questão cultural. Você indo para 1 Coríntios 14 também, Paulo fala que a mulher precisava aprender silêncio e perguntar ao próprio marido em casa. Não é também que a mulher não possa falar nada na igreja, mas ela não pode ensinar no sentido de ter autoridade, pastorear o rebanho. Essa que é a grande questão. Porque você vê na igreja de Corinto que as mulheres cobriam a cabeça com véu e podiam orar. Elas profetizavam, elas entregavam mensagens de Deus para a igreja.
Então, elas não estavam caladas de todo, elas não podiam exercer essa autoridade de ensinar como pastoras na igreja. Aqui está falando do exercício público de ensino autoritativo. É isso que era proibido para elas, mas elas precisavam cumprir a sua função. Às vezes as pessoas dizem assim, mas em Gálatas 3:28 diz que em Cristo Jesus não há grego, nem judeu, nem mulher, nem homem, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre. Cristo é tudo em todos e não existe essa distinção. Só que esse texto não está falando para apoiar, por exemplo, o pastorado feminino. Paulo está falando que a salvação atinge todas as classes de pessoas. Não tem nada que impeça a pessoa de ser alcançada porque ela é mulher ou porque é homem. Então, aqui está dizendo isso, mas não está falando em termos de serviço. Não está eliminando essa ordem da criação, por exemplo. E aí uma coisa que é muito comum em nossos dias, e já tem um bom tempo, é que a mulher de pastor é considerada pastora. Ela nunca estudou nada e vão lá e consagram também porque o cara é pastor. Só que não existe essa história, né? Uma vez que o cara é consagrado a pastor no ministério, a mulher vem a reboque e também vai ser pastor. Isso aí é invenção humana, não tem base bíblica também. Você vai ver que não há menção de pastoras na Bíblia. Você tem ali a pastora, mas é de ovelha, de animal. Isso aí não dá base. E também não há menção de pastoras na história até o surgimento do feminismo. E isso aqui é sério, porque até 1850 não há nenhuma pastora sequer na igreja. Só que em 1848 acontece a primeira reunião feminista em Seneca Falls, lá nos Estados Unidos, e aí elas estão reivindicando um monte de coisa, isso acontece numa igreja metodista. 2 anos depois começam a surgir as primeiras pastoras. E eu acho que esse negócio pipocou mais ainda agora na nossa próxima a nós, em 1960 em diante. Será que isso seria uma coincidência ou, de fato, esse feminismo que influenciou essa questão? E aí tem um camarada que às vezes eu ouço na internet e ele é considerado meio polêmico, mas ele é muito preciso nas suas colocações, se você conhece, Rodrigo Mocelin. E ele diz assim: Conheço. onde há uma pastora, há um homem frouxo que ordenou essa mulher por sucumbir à cultura e rejeitar a ordem natural de Deus. Então, ou seja, onde há uma pastora, há um homem frouxo que ordenou essa mulher por sucumbir à cultura e rejeitar a ordem natural de Deus. Mas Paulo vai dizer assim, quero, portanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Aqui está falando da posição, da autoridade, do chamado. Então, onde há uma pastora, há uma ordem criacional que foi invertida aí na versão atualizada para poder agradar o feminismo, né? Então, assim, para mim tem mais base no feminismo do que em qualquer outra coisa. Não há uma base bíblica. Só que alguns podem dizer assim, mas então a mulher tem que ficar só cuidando de criança? O que a mulher vai fazer na igreja? E tem a piada machista do pastor que vira para os outros e fala assim, olha, eu vou dar mais espaço para as irmãs lá na igreja. É mesmo? O que você fez? Eu ampliei a cozinha. Então, assim, isso é machismo, não tem nada a ver. A mulher pode ser missionária, a mulher pode ensinar outras mulheres, a mulher pode administrar e ser até uma tesoureira, pode auxiliar diáconos, pode auxiliar nas visitas, no aconselhamento, na visitação em hospitais. A mulher pode fazer uma gama de coisas. Não existe somente o pastorado, né? O pastorado é um dos ministérios, mas são vários ministérios na igreja, principalmente fora da igreja. Então, eu acho que, por causa da omissão masculina, a gente vive uma geração que está muito omissa, né? Os homens são omissos, há muito mais mulheres do que homens na igreja, e muitas vezes os homens são paradões, não assumem a sua responsabilidade, não querem cargo, não querem compromisso, só que a mulherada toma conta, porque, em geral, elas são zelosas, elas são trabalhadoras, elas se esforçam, tem aí na Assembleia o círculo de oração, está lá o povo orando de tarde, de manhã, visitando, então acaba dando essa margem. Mas eu não concordo com o ministério feminino ordenado, mas somente o ministério feminino. E aí eu quero indicar aqui um livro, né? Por que o ministro deve ser homem? É uma pergunta, né? De Douglas Wilson. Por que o ministro deve ser homem?
uma pergunta. E vídeo aqui, tem 2 vídeos interessantes. Qual o nome, Hã? qual o nome do autor? David? Não, o nome do autor é Douglas Wilson. Douglas Wilson. Wilson, por que o ministro deve ser homem? Uma pergunta, né? E vídeos aqui, assim, eu admiro muito e vejo como um cara muito sério, e eu acredito que ele é muito também ouvido e admirado por assembleianos, o doutor Augusto Nicodemos, né? Então, 2 vídeos dele, Feminismo e Pastoras, é um vídeo, e o outro é 20 perguntas sobre pastoras, presbíteras e diaconisas. E aí tem mais de hora que ele vai explicando cada uma dessas perguntas aí. Dá para você, quem está ouvindo aí, assistindo, aprofundar mais no assunto e se posicionar, né? Eu estou aqui dando meu parecer, né? Muito bom, Paulo, muito bom. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu já ouvi muitos pastores, até pastores respeitados, falar o seguinte: se uma mulher foi a ferramenta usada por Deus para que o Filho de Deus fosse gerado no seu ventre, o que ela não pode fazer? Eu ouvi pastores de renomes respeitados falar sobre essa questão. Porém, como você bem disse, não se trata do que ela foi agraciada para fazer. Se trata se tem na Bíblia alguma palavra que mande ela fazer. Ou seja, ela pode até ter sido agraciada, porque ela foi mesmo. Se eu falar para você que Maria não foi agraciada, eu estou mentindo. Maria foi agraciada, abençoada. Mas a questão do pastorado, não tem como eu tentar encontrar algum texto bíblico para dizer que é aceito, porque não é aceito. E eu quero falar uma coisa para você aqui. Eu acredito que na queda do homem, porque quando Adão peca, e é interessante que quando Deus vai conversar com Adão, Adão chega e fala assim, ó, a mulher que tu me deste, me deu fruto e eu comi. Ou seja, ele coloca a responsabilidade na mulher, ele perde a autoridade. É a primeira coisa que acontece com Adão. Adão, quando ele desobedece, primeiro ele se esconde, ele já perde a autoridade de se posicionar. Então, é o que a Bíblia fala: se os homens não clamar, as pedras clamarão. Ou seja, se você não vestir tua calça, tira ela e dá para uma mulher vestir. É tipo isso. Se você não tomar autoridades, não se posicionar, então, no caso, vai ficar uma lacuna aberta. Porém, a autoridade de pastorado, eu não encontro na Bíblia em lugar algum uma mulher tomando essa autoridade. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 4, fala assim, ó, para que, aqui está falando, vou ler o versículo 3, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para ensinar as mulheres novas a serem prudentes e a amarem seus maridos e amarem os seus filhos. É o único versículo que eu vejo na Bíblia falar que a mulher deve ensinar, mas deve ensinar outra mulher a amar os seus filhos, a amar os seus maridos. Então, eu percebo, Paulo, que desde 1848, quando houve a reunião feminista, que a priori, a princípio, estava falando sobre a questão da mulher votar, a questão da mulher trabalhar, depois foi abrindo uma lacuna maior. E aí a gente já vê uma série de confrontação contra o modelo judaico-cristão, o modelo do evangelho. Ou seja, se homem é pastor, tem que ter pastora. Se o homem faz isso, a gente vai fazer. Se o homem usa calça, a gente vai usar. Ou seja, há essa confrontação que não ficou apenas na área da mulher, mas também o sistema tomou posse e está confrontando o que a gente acredita na Bíblia. Mas você falou muito bem sobre essa questão. Eu gostaria de pular para a última pergunta do nosso vídeo, porque daqui a pouco também vou ter que sair. Eu gostaria de saber de você, com tantos escândalos que a gente está vendo, tem pessoas, tem pastores pedindo agora até o dízimo, não é nem o dízimo mais. Antes de eu falar essa pergunta, tem uma irmã que falou se pode compartilhar. Pode compartilhar, não, deve compartilhar. Compartilha essa live aí, nos ajuda. Você que está sendo abençoada, que é a minha irmã Adriana Barbosa, que mandou um abraço para o Paulo aí. Compartilha em nome de Jesus, nos ajuda a chegar um pouco mais longe. Paulo, o dízimo ainda está em vigor?
O que é que você acha? Sim, biblicamente falando e com base no Antigo e no Novo Testamento, eu creio que está em vigor, sim. E como você disse, há tantos escândalos e acaba que o dinheiro se tornou um assunto muito polêmico, né, para as igrejas, porque há igrejas que se tornaram verdadeiras máquinas de caça-níquel, há muitos mercadejadores da palavra de Deus, gente que cobra Pix para fazer oração, tem isso aí acontecendo. É uma abordagem muito errada por gente gananciosa, e aí as pessoas ficam já com o pé atrás até de ir na igreja, achando que vão ser extorquidas. Então, isso é lamentável. Só que é uma questão que a gente tem que trabalhar sim, porque mesmo que o amor ao dinheiro seja a raiz de toda espécie de males, a gente precisa ensinar mordomia sobre as finanças, sobre o tempo, sobre os seus dons, e finanças também fazem parte da vida da igreja e da vida do cristão. E a questão também é que dinheiro não é apenas uma moeda, né, uma nota, mas é uma mordomia, é aí uma forma de você abençoar outras pessoas. Mas a Bíblia também diz que o dinheiro é um Deus, e o nome dele é Mamon. E ele ainda é um Deus para muitos membros de igreja. Aí tem muita gente que já tem essa aversão a falar de dízimo, e por eu ser um pastor, a pessoa fala assim, ele está falando porque ele vive disso. A questão não é essa. Eu, primeiramente, sempre fui dizimista, mesmo antes de ser pastor, sempre fui dizimista, sempre provei da fidelidade, Deus nunca me deixou faltar nada, não como uma troca, mas porque Deus é sempre fiel e a gente precisa devolver a Ele parte do que a gente ganha. Então, o que a Bíblia vai ensinar no Antigo e no Novo Testamento é que todo cristão deve contribuir de forma sistemática, regular e generosa para o reino de Deus. E isso vai envolver aí as causas da igreja local, envolver avanço do reino, envolver a obra missionária. Então, eu acredito que haja essa base. Quando você vai para o Antigo Testamento, o texto muito usado é Malaquias 3, né, de 8 até 12, onde fala que o homem está roubando a Deus, e aí Deus questiona o povo, mas em que a gente está te roubando? Nos dízimos e ofertas, né, que vocês estão deixando de me entregar. Aí Deus manda fazer prova dele, trazer os dízimos, e ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida, e vai repreender o devorador. Então, veja, eu não sou a favor desse tipo de abordagem, quando diz assim, o devorador, se você não dizimar, vai tocar na tua carteira, vai entrar na tua conta bancária, vai clonar o teu Pix e você vai ficar pobre. Então, as pessoas colocam aí, alguns pregadores, o devorador como um demônio. Mas não tem nada de demônio nesse texto. O que Malaquias está falando é que Deus vai derramar, vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos. Que bênção? Chuva. Ele está falando de chuva. O povo vivia de plantação, né, da agricultura. Então Deus fala, eu vou derramar chuva sobre a plantação de vocês, a plantação vai produzir muito, vocês vão ter muitos frutos, e eu vou repreender o devorador. Que devorador? As pragas e o gafanhoto, que não vai consumir a plantação de vocês. Vocês vão ter em abundância, vocês vão ter para poder abençoar outras pessoas, e vocês vão ser bem-aventurados aí no meio das nações, vão ser chamados de felizes. Você vai para o Antigo Testamento e percebe que há 4 tipos de dízimos. Não é só 10% daquilo que você ganhava. Tinha o dízimo levítico, que era para o sustento dos levitas e manutenção do templo, né, dos sacerdotes, que é esse que está sendo enfatizado ali em Malaquias. Isso está lá em Números 18, 21 a 24. Quando você vai para o Números 18, 26 a 29, o dízimo dos dízimos. Então, os levitas dizimavam aos sacerdotes daquilo que haviam recebido. Depois, Deuteronômio 14, 22 a 26 era o dízimo festivo, que uma vez por ano o israelita ia ao templo e lá ele fazia um banquete com o dízimo das colheitas, do vinho, dos animais, e comia perante o Senhor. A própria pessoa comia daquele dízimo, né, que estava oferecendo a Deus. E tinha o dízimo diaconal, está lá também em Deuteronômio 14. Então, a cada 3 anos, o israelita separava 10% de tudo que tinha, saía pelas ruas procurando pobres, viúvas, órfãos, necessitados, reunia todo aquele povo e comia com eles, dando sustento aos mais pobres. Então, tinha 4 tipos de dízimos, né? E que eram praticados uma vez por ano, a cada 3 anos, mensalmente e por aí vai. Então, fica evidente aí, né, que os dízimos no Antigo Testamento eram em espécie, em animais e cereais. Por isso que fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Honra o Senhor com seus bens e com toda a primícia, todas as primícias da tua renda.
Provérbios 3:10. Então, o propósito disso era para o sustento dos levitas, sacerdotes, manutenção do templo e também para cuidar dos pobres e necessitados. É isso que a gente aprende ali no Antigo Testamento. Mas alguém pode falar assim, mas isso é Antigo Testamento, é lei, nós estamos debaixo da graça. Mas, estudando bem o Antigo Testamento, o contexto das cartas e o que foi abordado ali, a gente percebe que o dízimo continuou a ser um sistema de contribuição nesse período neotestamentário. E quais seriam aí as evidências? Primeiro, porque era uma prática antes da lei de Moisés. Não era lei especificamente. Por quê? Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Jacó também, em algum momento, teve que dar o dízimo. Então, isso remonta a 400 anos antes da lei de Moisés. Foi antes da lei. O que a lei de Moisés fez? Apenas normatizou e regulamentou a prática do dízimo nas 4 formas que eu disse. Porque Israel estava se tornando um estado, uma nação ali estabelecida, com fronteira geográfica, templo, sacerdote, rei, tinha um local central para adoração, então era necessária essa regulamentação. Mas dízimo é antes da lei, é desde Abraão e Jacó, ali 400 anos antes. Jesus, quando vai ensinar a respeito disso, ele confronta os fariseus e diz para eles, ai de vocês, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho, do coentro, dessas hortaliças todas, né? E vocês desprezam o importante, né? O que é muito importante na lei. Vocês desprezam o amor, a justiça, a misericórdia. Mas ele diz, vocês têm que fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ele não diz assim, vocês têm que parar de dizimar e só praticar a justiça, o amor e a misericórdia. Ele não abole, ele não critica o fato deles estarem dizimando, mas diz, vocês têm que ir além do dízimo, vocês têm que praticar o amor, a justiça e a misericórdia. Então, não foi abolido por Jesus de maneira nenhuma. Os judeus na Nova Aliança, ali na Igreja Primitiva, guardavam muitas práticas judaicas ali, e que não eram contrárias ao cristianismo. Então, eles iam ao templo, eles iam orar 3 horas da tarde, né, na hora nona. Paulo fez um voto, tudo coisas ali do Antigo Testamento. Mas o que foi abolido, então, no Novo Testamento? Sacrifício de animais. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, sacrificou uma vez só, aboliu esse sacerdócio de Arão e aboliu o sacrifício de animais. Também aboliu a ideia de que sacerdotes humanos eram mediadores entre Deus e os homens, porque Jesus é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, então acabou também essa linha sacerdotal. Então, a maneira óbvia de os cristãos judeus do Novo Testamento contribuírem era essa forma costumeira, dar o dízimo que eles já conheciam. Então, quando Paulo escreve as epístolas, ele não trata disso. Por quê? Ele escreve muitas coisas nas cartas para corrigir problemas, pecados, negligência do povo. Se tivesse problema com contribuição, ele falaria disso. Vocês estão sendo infiéis. Então, ele não precisou tocar no assunto, porque já era uma coisa natural. Mas aí pensa, qual que é o propósito disso no Novo Testamento? Se no passado era para o sacerdote, levita, para o templo, para os pobres, né? Para o Novo Testamento, a gente tem o sustento dos apóstolos, né, na era do primeiro século, depois presbíteros, pastores dedicados integralmente ao trabalho missionário. Você vê que Barnabé vende uma propriedade, deposita o valor aos pés dos apóstolos para sustento da igreja, dos mais necessitados, porque havia ali a distribuição diária para as viúvas. Os crentes pobres da Macedônia levantam oferta para ajudar os crentes pobres da Judéia, e Paulo também fazia coletas e arrecadava ofertas para ajudar as igrejas por onde passavam. Então, no Novo Testamento, dízimo não é lei. Ninguém vai ser amaldiçoado com as maldições da lei. Mas dízimo é graça. É uma forma de gratidão. É uma expressão de que você reconhece que Deus está suprindo as suas necessidades e você oferta isso como uma graça. Então, veja que o sistema dizimal do Antigo Testamento atende perfeitamente às prescrições das contribuições do Novo Testamento e é um referencial de contribuição para a igreja no Novo Testamento. Eu li um artigo do Timothy Keller que ele fala que o dízimo é como se fosse um piso, um teto base ali para você ter uma contribuição já generosa, mas se você pode, se você está com a vida organizada, você ir além. Porque se você só dizima, você está no nível dos fariseus, porque eles eram dizimistas. Você tem que transbordar e ir além.
investir nas causas missionárias, investir em causas locais, ajudar os pobres e necessitados à sua volta. E com certeza, Paulo vai falar nas suas cartas que Deus concedeu uma graça de generosidade às igrejas pobres da Macedônia, que na sua muita prova de tribulação transbordou em generosidade. Então, o que falta nos nossos corações como igreja, muitas vezes, é mais da graça de Deus. Que quando você está transbordando da graça, você passa a ser mais altruísta, você passa a ser mais mão aberta, você entende que mais bem-aventurado é dar do que receber, que é uma palavra de Jesus. E que o seu tesouro não está nessa terra, mas está nos céus. Então a gente precisa pensar que, aos olhos de Deus, há muitos pobres homens ricos e há muitos ricos homens pobres. Eu prefiro ser como a igreja de Esmirna, pobre, né, materialmente, mas rica espiritualmente, do que ser como a igreja de Laodiceia, pobre materialmente e rica, né, rica materialmente, mas pobre espiritualmente. É o contrário, né? Esmirna e Laodiceia. Eu quero ser rico para com Deus, como Paulo fala. Eu quero juntar um tesouro no céu. E isso envolve aí o investimento no reino de Deus em vários sentidos. Então, para mim, atende, continua valendo e eu sou dizimista. Que bênção, que bela exposição acerca do nosso último assunto, que é a questão do dízimo. Como eu te falei no início, nessa questão também eu concordo em número, gênero e grau. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então não é só você meter a mão no bolso lá e jogar. Não é de qualquer jeito. Você tem que dar com alegria e você não pode ter mágoa no teu coração. É que as pessoas se esquecem disso. A Bíblia fala o seguinte, que se você tiver um dinheiro para dar na oferta, para dizimar, e você se lembrar que tem uma questão para resolver, alguma coisa mal resolvida, você tem que deixar a oferta e se reconciliar ou resolver aquela sujeira que está debaixo do tapete. Depois você vai e dizima com tranquilidade. Por quê? A grande questão é que as pessoas, elas só veem o que está aqui nas mãos. Só vê o Luciano dizimando, só vê o Luciano pregando, só vê o Luciano fazendo, porém não vê o que está aqui dentro. Então é por isso que Jesus fala, a Bíblia diz, né, que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus, ele olha para o coração. Então não é porque você é bonitinho, porque você é perfeitinho, não. Deus olha na questão do coração. Você falou também sobre as várias formas de dízimo, e eu quero falar uma forma de dízimo que é interessante, que fala sobre a questão do tempo. O dia tem 24 horas. O nosso tempo precisa ser dizimado para Deus, precisa ser ofertado para Deus. Então a gente pode tirar aí 2 horas e 40 minutos por dia para estar glorificando a Deus, para estar lendo a palavra de Deus, porque não tem como a gente falar que ama a Deus e não ter prazer em ler. Não tem como a gente falar que ama a Deus e não ter prazer em orar. E você sabe, Paulo, que orar é uma guerra. Por que orar orar não é fácil? Se eu falar para você que orar é fácil, eu estou mentindo. Orar cansa joelho, olhar, dá fadiga, dá tanta... Mas, assim, a gente sabe que quando a gente dobra o joelho, a gente está em uma guerra, em uma batalha espiritual. Assim é a vida do cristão aqui na Terra. Os nossos inimigos são antinaturais. A cobiça, a avareza, todas essas coisas, elas vêm para tentar fazer com que a gente não seja agradecido para Deus. Que a gente não dê o nosso melhor. E nós precisamos não dar, mas dar com alegria. Porque a questão da viúva pobre, Jesus estava sentado, estava ali, alguns falam que tinha de 7 a 13 gasofilaços, ninguém sabe cravar com certeza quantos que tinha, mas tinha ali aqueles caixotes que era depositado ali o dinheiro, e Jesus estava a um momento observando como eles lançavam a oferta. E é interessante que quando eles lançavam a oferta, os discípulos olharam, todos ao redor viram que os ricos deram muito. Que chegou uma pobre viúva com apenas 2 moedinhas e jogou lá no gasofilácio. E é interessante que Jesus fala assim, ó, para vocês, quem deu mais? É claro que o Paulo Veiga deu 5 mil reais ali. Nossa, você não vê o boleto? O homem tem dinheiro. Jesus falou assim, não, quem deu mais foi aquela pobre viúva. Porque a questão não é o que está aqui. A questão é o que está
aqui no coração. Paulo, eu quero agradecer de coração mesmo. Essa live foi uma live muito, muito boa, muito proveitosa. Eu ainda não tenho recurso de cortar cada pedaço do vídeo falando sobre a questão do público brasileiro, sobre a questão dos dízimos, sobre a questão ali do pós, do meso, do amilenismo. Mas esta live, quem assistir, por gentileza, eu peço para compartilhar, porque vai esclarecer muitas dúvidas. Eu quero aqui já marcar outra live qualquer dia, não vai ser agora, calma que não vai ser agora. Sei que você é um cara muito ocupado, tem muitas coisas para fazer, mas a gente pode remarcar para, quem sabe, um dia a gente falar sobre outros temas também, porque eu vi que você tem uma bagagem muito boa e eu acho que você é pentecostal. Não me comprometa. Eu queria só aqui encerrar minha fala aí sobre o que você comentou também sobre dízimo. Eu não quero te segurar, porque eu sei que você tem que sair. Mas você citou aí que Deus ama com quem dá com alegria e cada um contribua segundo propuser no coração. Aí há uma diferença entre a questão de dízimo e oferta. Dízimo não tem o que tirar, é 10% mesmo. 10% é 10%, e não trízimo, né? É dízimo, 10%. E oferta, no caso, não há um valor estipulado, né? Porque Paulo está falando aí em oferta. Então, oferta, esses caras que falam assim, Deus me revela que 4 pessoas que vai dar R$1.000, 10 que vai dar R$100, isso aí é forçação de barra, esse cara aí não está sendo usado por Deus coisa nenhuma, não. Isso é charlatão, então foge disso aí, né? E ainda fica induzindo, é você mesmo, você que está com dúvida, não é você mesmo. Aí falou assim, aí chega lá, fala que são 4, aí chega 5 lá na frente, fala, não, Deus falou que vai abençoar os 4, mas esse aqui vai de tabela também, porque veio pela fé. Ah, é charlatão, né? Então ninguém deve estipular o valor que você vai ofertar. Ofertar é com você, o que você tiver no coração. Não dá com pesar, não dá achando que vai faltar. Agora, dízimo é 10%, já está estipulado. Ah, mas eu não tenho alegria, então para dar não vou dar. Não, você ora, se arrepende, pede alegria a Deus. Não é justificativa para não entregar, né? E que Deus abençoe. Então, eu agradeço aí pelo convite, né? Foi um desafio árduo, né? Os assuntos bem densos, tanto que a gente ultrapassou um pouco de 1 hora, mas quem sabe numa próxima a gente fala de missões, fala de outros assuntos assim também importantes. E obrigado aí pelo convite. Prezo muito pela sua amizade. Somos aí amigos de uma década e que Deus nos abençoe. O essencial nos une e quando Cristo voltar, se é antes, depois, no meio da tribulação, é importante que a gente esteja com as nossas vestes brancas, né? Deus abençoe, Paulinho. Um forte abraço para você. Corroboro. A recíproca pode ter certeza que é verdadeira. Amo muito a sua vida. E que Deus em Cristo possa continuar e conservar você nesse mesmo caminho e nessa mesma visão aí. Eu tenho certeza que você vai muito longe. Um forte abraço para você e a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Um abraço. Deus abençoe. Amém.